Hello, gorgeous! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de terça-feira chamada ECM English Class for Moms. Como sempre, eu apareço, nunca deixo de aparecer, mas nem sempre no horário devido, por motivos de, é claro, filho, e escola, e maternidade, e por aí vai. Enquanto eu dou uma ajeitada aqui na minha câmera, agora sim, acho que ficou melhor. E as pessoas vão entrando. Aí. Hoje eu tô num lugar diferente, né? Hoje eu tô num lugar diferente, tô na minha sala aqui cheia de brinquedos em volta. E como eu gosto de escrever pra vocês, e eu gosto que quando eu dou aula de inglês mesmo pra mães, eu gosto de mostrar para vocês escrito em algum quadro, em algum papel. Então eu escrevo, e para conseguir fazer live e ver os comentários de vocês aqui no Instagram, eu preciso escrever espelhado. Então eu tive que desenvolver uma habilidade minha de escrever de trás para frente espelhado, que é bizarra. Então eu tenho que escrever tudo espelhado para conseguir virar aqui e mostrar para vocês. Porque para eu não escrever espelhado, eu tenho que me filmar com a câmera normal, com a câmera traseira, e aí eu não vejo os comentários de vocês, não consigo interagir. É o seguinte, já dei um tempo pra galera entrar, e hoje a gente vai falar sobre várias estratégias pra gente acelerar o seu inglês, acelerar o aprendizado de inglês. Como que é isso? Pra gente aprender mais palavras, mais vocabulários ao mesmo tempo, mais rapidamente. Tá, mas como que eu faço isso? É uma técnica de memorização? É uma técnica infalível que você inventou de estudos? Não. É explicando o que tem por trás da língua inglesa. É explicando o porquê das coisas, o porquê da gramática, o porquê da teoria. E quando eu começo a explicar isso, muitas chavinhas se viram, muitas pessoas caem a ficha de muitas pessoas e falam: ficou muito mais fácil, ficou muito mais claro. E eu dei a primeira parte dessa aula na semana passada e eu tive um retorno muito legal, um feedback maravilhoso de muita gente que compartilhou, que salvou a live, que fez anotações mesmo. Então eu aconselho que vocês peguem papel e caneta, porque é aula mesmo, eu aconselho que vocês anotem. Se vocês se interessarem, façam perguntas, entra aqui live comigo, se você estiver assistindo essa live gravada, deixa nos comentários aqui abaixo, me faça pergunta por direct, que hoje a gente vai falar uma outra parte, um pouquinho mais, vai aprofundar um pouco mais aquilo que a gente começou a falar na semana passada, que são dos sufixos. O que são os sufixos? Os sufixos, primeiro parece, uma aula de gramática, uma aula chata, uma aula ruim, e não é. É só a gente entender o que é, para que serve e fazer as nossas conexões. Sufixo é uma letra ou conjunto de letras que vem no final da palavra. Então, só para relembrar quem não assistiu a última aula, vai estar gravado no feed. Por exemplo, a palavra bonito. Quando você acrescenta inho, ou seja, o conjunto de letras I-N-H-O no final da palavra bonito, e tira o O, né? O último O, faz as adaptações necessárias para a fala ficar entendível, né? A gente coloca bonitinho. Então o sufixo inho, ele se juntou à palavra bonito para modificar a palavra e fazer uma nova palavra, um novo vocabulário que tem a ver com esse radical, com essa raiz bonito, mas não é igual bonito. Bonitinho com o sufixo inho é pouco bonito, ou mineirês é um negócio fofinho, né? Cute. Se eu acrescento o sufixo ão, bonitão, é um negócio que é grande, né? Dá ideia de muito, de quantidade. Isso também é um sufixo. As letras A, tio e O, A com tio e O, acrescentadas no final da palavra, que no caso é bonito, muda a palavra bonito para bonitão e modifica a palavra. Então aí você tem três palavras diferentes
tem até a ver uma com a outra, mas não tem o mesmo significado. Bonitão, bonito e bonitinho. No inglês também tem isso. Os sufixos, ou seja, o conjunto de letras que vem no final das palavras para modificar, formando novas palavras, modificando essa palavra, também tem prefixo. O prefixo vem antes. Então, por exemplo, a palavra próprio. Se eu coloco o conjunto de letras IM antes da palavra próprio, vira impróprio. Próprio é diferente de impróprio. Inclusive, são duas palavras diferentes e são antônimos, têm significados diferentes. Então, dependendo do prefixo que vem antes da palavra ou do sufixo, conjunto de letras que vem depois, você modifica e aumenta o seu vocabulário em português, em inglês e em outros idiomas. Então nós vamos aprender diferentemente daqueles de semana passada. Então vai anotando no seu caderno aí de inglês, vai fazendo um compilado que ao final dessas aulas de sufixo e prefixo você vai ter um monte de vocabulário e vai conseguir pensar e raciocinar quando você escutar uma palavra que você acha que conhece, mas conhece só parte dela. E eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Então, para que serve isso? A gente entender a gramática, o sufixo, entender esse conjunto de letras que modifica, amplia, acelera o nosso vocabulário, acelera o nosso inglês, amplia o nosso repertório, amplia o nosso vocabulário. E vai ser bem rapidinho hoje, assim como vocês gostam. E o primeiro conjunto de letras formando um sufixo vai ser TY, no final de uma palavra. E eu escrevi aqui lindamente, de forma espelhada para vocês. Vamos ver se funcionou ou se eu errei alguma coisa. Então, olha só. TY, tá vendo? TY. Isso significa que tem uma palavra aqui e o TY é o conjunto de letras, é o sufixo que está emendado nessa palavra. Então, por exemplo, activity. Mas, na verdade, na hora de a gente falar mais fluente, mais natural, a gente fala activity, certo? Porque tem vogal, som de vogal e som de vogal. Então, reality, activity, reality, or reality, que é realidade, activity é atividade e maternity. Maternity ou maternity. O que significa? Maternidade. Tanto que licença maternidade é maternity leave. Maternity leave é licença maternidade. Ou seja, esse sufixo TY no final das palavras, dos substantivos, eles significam dade. Royalty. Royalty, realeza. E se é reality, realidade. Então, ele serve para significar, para transformar a palavra em dade. Então, maternar, por exemplo, maternity. Reality, activity ou activity, significa dade. Então, anota aí os exemplos e anota o sufixo TY, que significa dade, atividade, realidade, maternidade. Então, ou seja, quando a gente vira uma palavra que termina em TY, provavelmente ela vai ser um substantivo que se torna com final de dade em português. Olha que legal. Dito isso, a gente vai ver o segundo conjunto de letras, ó. Able. Able. As letras A, B, L, E, que formam um sufixo em inglês, able. Able. Então, able. Por exemplo,
Vou explicar como que funciona. A palavra aqui e o sufixo able. Esse able, diferente do TY, de ti, que significa dade, esse aqui significa capacidade. Capacidade, possibilidade. Possibilidade, capacidade. Então, olha só, breakable. Breakable. Quando a gente acrescenta o sufixo able no break, ele é quebrável. Tem possibilidade de quebrar. Adorable. Tem possibilidade de adorar. Adorable é adorável. Então significa ável. Destructible. Destructible significa que tem possibilidade, capacidade de destruir. Então é destrutível. Destructible. Ou flexible. Flexible. A gente vê que em alguns casos acrescenta A-B-L-E e outros casos I-B-L-E. Mas esse able e able tem o mesmo sentido, esse sufixo. Ele fala muito parecido. Geralmente as palavras mais antigas, as palavras originárias mais antigas, elas terminam com I-B-L-E. Terrible. Mas as palavras mais atuais terminam com A-B-L-O, para se formar ável. Então, quebrável, breakable, adorable, adorável, destructible, destrutível, flexible, flexível. Então, é ável, ível. Lovable. Então, esse final, a gente transforma esses adjetivos, essas qualidades, que é destruir, destruct, destructible, é destrutível. Então, a gente transforma com o sufixo e aumenta o nosso vocabulário, acelerando enormemente o nosso inglês. Anota aí! Mais uma. Shun. Shun, que se escreve T-I-O-N. Então, esse conjunto de letras T-I-O-N, shun, no final da palavra, no final de um verbo. Olha, communicate. Communicate é comunicar. E se eu transformo communicate em communication, é são, comunicação. Eu transformo esse verbo comunicar, communicate, em communication, em um substantivo, comunicação. Promote, o verbo promover é to promote. Se eu transformo promote em promotion, vira promotion. Não é promotion, não, é promotion. Vira promoção. Então, to promote é promover. Promoção é promotion. Attention, atenção. Então, olha só, outro sufixo que transforma uma palavra e em português fica como se fosse são. Então, muitas vezes eu conheço a palavra communicate, mas eu não conheço communication. Aí são duas palavras com base em uma raiz, em um radical, que a gente só troca o sufixo no final da palavra. Isso é muito importante para a gente aumentar o nosso vocabulário e fazer conexões cerebrais de que, olha, eu não conheço essa palavra, mas geralmente quando tem esse sufixo shun no final, significa são. Então, as chances são grandes de que seja transformando em comunicação, em promoção, em atenção. E depois nós temos
L-Y. Li. L-Y no final das palavras. São palavras muito comuns, muitíssimo utilizadas. E o que a gente pode inferir? O que a gente pode descobrir aqui? Que quando termina em L-Y, por exemplo, normal, normal. Normally é normalmente. Usual, usual. Usually, usualmente. Então, li significa mente. O sufixo mente. Normalmente, usualmente. Frequent. Frequent. Se eu acrescento ly, frequently. Frequentemente. E general. Generally. Vira geralmente. E se fosse constantly? Constantly. Com ly. Constantemente. Então, quando a gente sabe dessas transformações, quando a gente sabe o que o sufixo pode causar, o que pode gerar, a mudança que pode fazer na palavra, a gente tem um monte de vocabulário novo e a gente usa mais corretamente. Correct. Correctly. Corretamente. Certo? Por exemplo, quando eu falo pro meu filho, sente-se, a gente fala isso muito para as meninas, né? Sente-se apropriadamente, senta direito, né? E a sociedade machista atualmente, que não mudou nada desde o século XVIII, XIX, fala muito isso principalmente para as meninas. Sente-se apropriadamente. Então, sit accordingly. Accordingly. Ou seja, de acordo, acordadamente, é como se fosse isso, accordingly. Properly, properly, propriamente. Então tem muitas palavras que a gente já conhece e que se a gente colocar esses sufixos, a gente faz inferências, faz mudanças e consegue passar uma mensagem mais adequada. Então olha só, eu vou mostrar para vocês de novo o quadro todo, para quem quiser, quem não deu print, quiser dar print, na minha escrita, ó, communication, promotion, attention, significa são. Normally, usually, frequently, generally, significa mente. Normalmente, usualmente, constantly, constantemente, able ou able, breakable, adorable, destructible, flexible, significa que é hável, é possível de. Então, breakable é quebrável, adorable, adorável, destructible, destrutível, flexible, flexível, hável, ível. T significa dade, atividade, realidade, maternidade. Então, activity, reality, royalty, maternity. Certo? Alguém tem dúvidas ou perguntas? Deixa aqui abaixo que eu quero fazer mais um que é muitíssimo utilizado para a gente fechar. Que além de ser um sufixo, é uma parte importante da gramática quando a gente vai falar de superlativo, de comparativo, de superlativo absoluto. Lembra dessa matéria? Tem no inglês também. Só que a gente não precisa ficar decorando regrinhas.
A gente não precisa ficar decorando tudo que vem da gramática sem ser útil. A gente vai utilizar. Quanto mais a gente utilizar, quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente escrever, quanto mais a gente ler, mais a gente vai ficando familiar com todos esses sufixos e essas regras. E a gente não precisa decorar a regra, porque vai soar estranho, ou quando você escrever, vai parecer esquisito quando você escrever e não for da maneira correta. E mesmo se não parecer esquisito na hora que você falar, ou na hora que você escrever de primeira, de segunda, de terceira, é com o erro que a gente aprende. Então não tenha medo de errar. Coloque a cara no sol, fale com tranquilidade, fale errado mesmo. Alguém vai te ajudar, ou alguém vai te corrigir, ou você vai perceber alguma má nota e com isso você vai aprender. É impossível não errar. E pra gente fechar, eu escrevo aqui o sufixo EST. O sufixo EST. Est. Esse sufixo EST, e muitas vezes só ST, que varia de acordo com a palavra, né? Por exemplo, tall. Quando a gente pega uma característica, uma qualidade, um adjetivo de uma pessoa ou de uma coisa. Então, por exemplo, tall. O que significa tall? Tall significa alto, né? Tall. Mas, se eu acrescento esse sufixo est, eu mudo completamente a palavra. Tallest. Tallest. Não fica alto mais. Tallest. Tallest significa o mais alto. Então, por exemplo, se eu falo assim, I have 2 kids. Eu tenho 2 crianças. Ou I have 2 children. Eu tenho 2 crianças. Leonardo is the tallest. Se Leonardo is the tallest, eu estou dizendo que ele é o mais alto de todos. O mais alto de todos eles. E se eu falo, por exemplo, I have a car. I have a car, my sister has a car, and my brother has a car too. Então são 3 cars. Eu tenho um car, meu brother has a car, e my sister has a car. My car is the biggest. My car is the biggest one. Biggest. Significa que o meu carro é o maior de todos, porque big é grande. Quando eu falo de superlativo, ou seja, supera todos os outros, é mais do que todos os outros, eu falo de EST no final de algumas palavras curtas. Então, tallest é mais alto de todos, biggest é maior ou mais grande de todos, né? Se eu falo smart, o que é smart? Uma smart TV, uma smart TV ou um smartphone é uma TV inteligente. Ou um smartphone é um phone, um celular, um telefone inteligente. Por quê? Smart significa inteligente. Então, se eu falo, por exemplo, my sister is smart. Minha irmã é inteligente. My mommy is smart. Minha mãe é inteligente. My son Leonardo is very smart. Meu filho Leonardo é muito inteligente. Mas se eu falo my son Leonardo, meu filho Leonardo, is the smartest, ele é o mais inteligente
de todos com os quais eu estou comparando. Então, é como aquela novela que falava, ela é um must. O must vem de the most. The most. Deixa eu escrever aqui para vocês. The most. E most também está nessa regra de o mais. The most. The most intelligent. Também é essa regrinha do EST, embora tenha só ST. Então, the most intelligent é o mais inteligente. The smartest. Ó, smart. Se eu adiciono EST, vira smartest. Smartest é o mais inteligente. É superlativo, ele supera todos os outros com os quais eu estou comparando. Então, o que acontece? Vamos dar mais um exemplo. Tallest, mais alto de todos. Biggest, maior de todos. Smartest, mais inteligente de todos. E strong. Strong é forte. Strong. Então, se eu quero falar que eu sou a mais forte de todas, eu sou strong e mais forte de todas, superlativo, que supera todos os outros, é strongest. Strongest. I am the strongest girl in the world. Eu sou a garota mais forte, the strongest girl in the world, do mundo. Então, no Guinness Book tá cheio de EST, tá cheio de the most, o mais alguma coisa, o mais alto, o maior, o mais inteligente, o mais forte, porque esse final EST significa o mais, aquela qualidade. E most também significa o mais, mas ele vem antes de palavras mais longas. Por exemplo, quando eu falo intelligent, é uma palavra longa, né? Não é smart, que tem uma sílaba só. Intelligent, tem 4 sílabas. Então, essas palavras longas, a gente não coloca o ST no final para falar o mais, para trabalhar o superlativo, que supera todos os outros. Essas palavras mais longas, a gente coloca most intelligent, most brilliant, most successful. Então, as palavras maiores, elas se mantêm e o ST vem no most, que significa o mais. Exatamente igual o sufixo EST em palavras curtas, que significa o mais, o mais, o mais, o mais. Compreenderam? Strong, smart, big e tall são palavras curtas. Clean, uma palavra curta. Intelligent, uma palavra grande. Então a gente não fala intelligentest. Fica até grande demais, é intelligentest. Não, aí a gente fala most, que segue a mesma regra. I am the most intelligent. I am the tallest, a mais alta de todas, and the most intelligent. I am the smartest. I am the smartest and the most, ou seja, eu sou a mais inteligente, and the most interesting. Interessante, interesting. And the most interesting. E a mais interessante. Eu vou usar most ou sufixo ST dependendo do tamanho das sílabas das palavras. Palavras curtas eu adiciono ST no final. Palavras longas eu uso most alguma coisa. Isso a gente chama de superlativo. É quando a gente vai fazer uma comparação com alguém
É uma matéria importantíssima da gramática, é um assunto importantíssimo que a gente usa muito, é um assunto que infelizmente pais e professores usam muito porque estão sempre comparando um aluno com outro, um filho com outro, um primo com outro, o que não deve ser feito, by the way, e a gente deve se comparar hoje com nós mesmos, ou com a criança hoje, com a criança mesmo, no começo de ter aprendido inglês, quando começou e agora. Deu para entender? Então, olha só. Zilmar Feliciano, você dá curso só para mães? O que você quis dizer só para mães? Se é para pais também? Ou se é para mulheres que não são mães? Ou se é para mulheres que estão grávidas? O curso Pequenos Bilíngues, ele é para mães ou grávidas de crianças pequenas, grávidas ou mães de crianças pequenas, que querem aprender inglês do zero, rumo à fluência, junto com as suas crianças. A gente precisa de criança porque na metodologia tem as aulas de gramática, assim como eu passei um pouquinho aqui agora, mas para praticar, precisa de ter uma atividade brincando. Pode ser professora, pode ser madrinha, pode ser avó, pode ser babá, mas a gente precisa de ter uma criança perto, porque as atividades que eu proponho são jogo da memória, dominó, calendário. Eu dou esse material para vocês imprimirem e aí precisa brincar com a criança para praticar. Ir no parque, ir no zoológico, ver um vídeo, uma musiquinha infantil. Então tá tudo girando nesse universo infantil. Então se você for professora, dá, babá, madrinha, tia, irmã, tudo dá. Só não dá se não tiver nenhuma criança perto de você. Dá, mas não é para isso que o curso é feito. Que gira em torno do universo infantil e do dia a dia, o curso Pequenos Bilíngues, certo? Então, olha só, se tiver mais dúvidas que eu não tenha respondido, pode mandar no direct ou nos comentários, tá? Aqui abaixo. Então, olha só, para fechar esse assunto do sufixo, a gente viu vários sufixos facinhos, vimos na aula passada alguns, semana passada, tá a live gravada aqui, terça-feira passada, a live gravada aqui no feed. Vimos no início dessa aula aqui vários sufixos facinho também, que são bem até parecidos com os de francês, com os de português. E vimos também esse muito importante que indica o mais de todos, superlativo. Quando a gente está comparando e essa pessoa se sobressai em detrimento de todas as outras. Então termina em EST. Isso é muito, muito importante. Ele não é the most important, ou seja, o mais importante in English classes, mas é um assunto very important, certo? Caso tenha ficado dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixa pra mim aqui abaixo, pode fazer a sua pergunta, pode conversar comigo no direct, eu respondo todas as perguntas de alunas ou não, inglês ou não, converso com vocês pessoalmente, eu ainda consigo fazer isso. Temos aula toda terça-feira e toda quinta-feira aqui, que fica gravado no feed. Temos o canal do YouTube também. Tem Reels, tem Stories, tem post no Instagram, tem curso, tem milhares de coisas para vocês aproveitarem e conseguirem sair do zero rumo à fluência e aumentar esse vocabulário de vocês. Fica pensando nessas anotações, nesses exemplos, pesquisa mais na internet, fica ruminando isso aí um pouquinho. De nada, Zilmar. Você será sempre bem-vindo com qualquer pergunta. Então, eu espero vocês para interagir aqui comigo e me falar o que vocês acharam dessa aula. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ter gostado muito, que pode precisar, que pode estar interessado em saber de onde saiu o must, esse the most. E explica, ensina para sua criança, ensina para sua amiga, para sua vizinha, para sua aluna, para a pessoa que está do seu lado, que quando você ensina o que você aprendeu, você aprende com 95% mais qualidade, mais potência e mais eficácia. Eu já mostrei isso para vocês na pirâmide de William Glasser, é comprovado científico. Moro na América e não consigo conversar. Ah, não acredito. Tem criança perto de você? Se você tiver alguma criança perto de você, Zilmar, conviver com alguma criança,
tiver no seu dia a dia, o nosso curso vai te facilitar. Se não, as nossas aulas gratuitas te facilitam muito. O canal no YouTube pode conversar comigo também diretamente, porque eu vou entendendo mais o contexto de vocês e posso ajudar no máximo possível e talvez até a gente consiga encaixar em alguma brechinha do curso, tá certo? Obrigada quem esteve até agora aqui comigo. Talvez você já tá cansada. E eu espero a interação de vocês, tá bom? Um beijo. Tem sobrinha aí, ó. Se for um contato frequente com seu sobrinho, que fala inglês com ele, super dá certo, tá, Zilmar? Então aqui eu me despeço. Continua aberta a interações. Um beijo e até quinta-feira. Bye, bye.